Em 1885, o território de Montana não era lugar para os fracos de coração. Era uma terra onde um homem podia construir um reino ou perder seu couro cabeludo antes do café da manhã. Os 4 irmãos Blackwood tinham o reino 10.000 acres de terra de gado de primeira. Mas eles tinham camas vazias e corações mais frios. Desesperados para garantir seu legado, eles fizeram o que milhares de pioneiros solitários faziam. Eles colocaram anúncios em jornais da costa leste para noivas por correspondência. Eles esperavam 4 estranhas. O que eles obtiveram foi um segredo que quase queimaria o rancho deles até o chão. Quando 4 mulheres desceram daquele trem, elas não estavam apenas procurando por maridos. Elas estavam correndo por suas vidas. O vento uivou pelas planícies de Copper Creek, Montana, chacoalhando as tábuas soltas da casa do rancho Blackwood. Dentro o ar estava denso com fumaça de tabaco e o cheiro de lã molhada. William Blackwood, o mais velho com 32, bateu uma mão pesada na mesa de carvalho. Ele era uma montanha de homem, barbudo e com cicatrizes, com olhos duros como os picos de granito que sombreavam sua terra. Estamos morrendo aqui, William rosnou, olhando para seus 3 irmãos mais novos. Temos 3.000 cabeças de gado, um novo celeiro e dinheiro no banco. Mas olhe para nós, comemos feijão de uma lata. A casa é uma pocilga e o silêncio é alto o suficiente para enlouquecer um homem. James, o segundo irmão, recostou-se em sua cadeira, girando $1 de prata sobre seus nós dos dedos. Ele era o bonito, o encantador, com um sorriso diabólico que o havia metido e tirado de mais problemas do que ele se importava em admitir. Fale por você, Will. Eu acho o silêncio bastante pacífico. Menos resmungos. Não é sobre resmungar? Henry interjetou. Henry era o terceiro irmão, o construtor, aquele com mãos que podiam consertar uma roda de carroça quebrada ou costurar uma ferida com igual precisão. Ele era quieto, pensativo e solitário. É sobre legado. Pai não lutou contra os Sioux e os Winters só para que o nome Blackwood pudesse morrer com 4 solteiros. Thomas, o mais novo, com mal 22, apenas olhou para suas botas. Ele sentia mais falta da mãe deles. Ele sentia a falta da maciez de um lar. Tomei uma decisão, William anunciou, puxando um pedaço de papel amassado do bolso de seu colete. Escrevi para o noticiário matrimonial em Boston. Coloquei um anúncio. Não apenas para mim, para todos nós. James parou de girar sua moeda. Você fez o quê? Eu nos encomendei a esposas, William disse sua voz, não deixando espaço para discussão. Mulheres respeitáveis, mulheres dispostas a trabalhar, mulheres que querem uma nova vida. Você não pode simplesmente encomendar uma esposa como um saco de farinha. James protestou, levantando-se. Está feito, William disse, jogando 4 cartas separadas na mesa. E eles já responderam. O silêncio no quarto mudou de textura. Foi de entediado para ele eletrificado. Lentamente, Thomas estendeu a mão e pegou um dos envelopes. A caligrafia era elegante, com letra cursiva que cheirava levemente a lavanda. O nome dela é Alice, Thomas sussurrou, lendo a primeira linha. Ela diz que gosta de poesia e não se importa com o S.A. A minha se chama Sarah, Henry disse, abrindo o dele. Ela escreve que é forte, que criou seus irmãos depois que seus pais morreram. James pegou sua carta, rasgando-a com ceticismo. Elizabeth, ele leu em voz alta, seus olhos examinando a página. Língua afiada, pelo que parece. Ela faz mais perguntas sobre a biblioteca e a cidade do que sobre mim. William segurou sua própria carta sem abrir por um momento. Ele sabia o nome dentro. Mary. Ele já havia trocado 3 cartas com ela. Ela era direta, séria e aparentemente desprovida da fofura romântica que o irritava. Ela queria segurança. Ele queria ordem. Era uma transação de negócios. Eles chegam em 3 semanas. William afirmou, temos todo esse tempo para fazer esta casa apta para a habitação humana.
Se estas mulheres se virarem e voltarem para o trem, eu esfolarei cada um de vocês. A 3.000 milhas de distância, em uma pensão apertada e mal iluminada em Boston, a atmosfera era muito menos esperançosa e muito mais desesperada. Mary Davenport estava junto à janela, observando a rua abaixo através de uma fresta nas cortinas. Ela tinha 26 anos, com cabelos escuros puxados para trás em um coque severo, embora cachos soltos insinuassem uma selvageria que ela tentava suprimir. "Você os enviou?" Ela perguntou sem se virar. Sentadas na cama, rodeadas por poucas posses embaladas em 4 baús surrados, estavam suas irmãs. Elizabeth, 24, estava polindo um par de óculos. Sarah, 22, estava agressivamente dobrando um vestido. E Alice, 19, estava chorando suavemente em um lenço. "Estão enviadas", Elizabeth disse, sua voz firme, mas tensa. "Mas Mary, isto é insanidade. 4 irmãos. Quais são as chances? E se eles forem monstros? Melhores monstros que não conhecemos do que o monstro que conhecemos." Sarah estalou, seus olhos faiscando com uma raiva protetora feroz se Thaddeus Thorne nos encontrar. "Não seremos apenas casadas contra a nossa vontade. Estaremos mortas, ou pior." Mary virou-se da janela. "Não temos escolha. As dívidas do pai não são nossas para pagar." Mas Thorne não se importa. Ele quer as mulheres Davenport como troféus para quitar o livro razão. "Precisamos desaparecer. O Oeste é o único lugar grande o suficiente para esconder 4 mulheres sem dinheiro e com um preço em suas cabeças." Mas mentir para eles, Alice fungou. Casar com homens que nunca conhecemos. Fingir que somos estranhas umas para as outras. "Essa é a parte mais importante", Mary disse, movendo-se para ajoelhar-se diante de sua irmã mais nova, apertando suas mãos. "Me ouçam todas vocês. Não podemos deixar que eles saibam que somos irmãs. Não no início. Se eles souberem que somos um bando, eles pensarão que estamos tramando. Eles pensarão que somos golpistas. Precisamos ser noivas individuais vindo de diferentes estilos de vida, coincidentemente chegando no mesmo trem. Assim que estivermos casadas, assim que estivermos seguras em sua terra, então lhes diremos." "É um jogo perigoso, Mary", Elizabeth alertou. "É um jogo por nossas vidas", Mary respondeu. "Agora seque seus olhos. Não somos mais as irmãs Davenport. Somos 4 estranhas buscando amor. E Deus ajude os homens se eles não forem o que prometeram." A máquina a vapor Union Pacific rangeu até parar na estação Copper Creek, expelindo uma nuvem de fumaça preta para o céu azul imaculado. Era início de junho, e as flores silvestres estavam desabrochando por todo o vale, mas os 4 irmãos Blackwood não notaram as flores. Eles estavam na plataforma de madeira vestidos com suas melhores roupas de domingo, colares engomados, botas polidas e chapéus limpos de poeira. Eles pareciam um pelotão de fuzilamento aguardando execução. "Estou suando como um pecador na igreja", James murmurou, ajustando sua gravata. "Isto é um erro. Estou te dizendo, Will. Vou me virar e ir embora." "Você se mover 1 centímetro e eu quebro suas pernas", William disse através de dentes cerrados. "Fique parado." O condutor desceu colocando um banquinho amarelo na terra. "Copper Creek, fim da linha para passageiros." A porta do segundo vagão abriu. Um silêncio caiu sobre a plataforma. A primeira a emergir foi uma mulher em um vestido de viagem azul marinho. Ela era alta, com uma postura que podia rivalizar com a de um soldado. Ela olhou ao redor da estação, seus olhos varrendo a multidão com precisão calculista até pousarem em William. Esta era Mary. Ela não sorriu. Ela assentiu um reconhecimento brusco do contrato. Atrás dela veio uma mulher com cabelos auburn e óculos apertando um livro contra o peito. Elizabeth. Ela desceu cautelosamente, olhando para a lama no chão com um leve desgosto antes que seus olhos encontrassem James. Ela ergueu uma sobrancelha, não impressionada com o sorriso malicioso dele. Então veio Sarah,
praticamente saltando do degrau antes que o condutor pudesse ajudá-la. Ela usava um vestido marrom simples que parecia prático. Ela avistou Henry, o irmão grande e quieto, e lhe deu um sorriso largo e genuíno que fez o homem tímido corar até a raiz do cabelo. Finalmente Alice apareceu. Ela parecia aterrorizada, seus cachos loiros emoldurando um rosto pálido. Ela tropeçou ligeiramente, e Thomas instintivamente deu um passo à frente. As 4 mulheres estavam em fila. Os 4 irmãos estavam de frente para elas. A tensão era espessa o suficiente para cortar com uma faca Bowie. William limpou a garganta, dando um passo à frente. Senhorita Smith, ele perguntou usando o sobrenome falso que Mary lhe dera. Limpa a garganta. Sr. Blackwood, Mary respondeu, sua voz fria e clara. Presumo que estes sejam seus irmãos. São? William gesticulou pela linha. James Henry Thomas. Mary virou-se para as outras mulheres, fingindo surpresa polida. Parece que todas estamos destinadas ao mesmo rancho. Uma feliz coincidência. Elizabeth desempenhou seu papel perfeitamente. De fato, sou a senhorita Turner. Senhorita Jones, Sarah disse fazendo uma reverência. Senhorita White, Alice sussurrou. James inclinou-se para William. Elas são todas incrivelmente bonitas. Como diabos conseguimos isso? Sorte, William murmurou, embora seu estômago estivesse revirando. Ele esperava solteironas endurecidas. Ele esperava desespero. Ele não esperava dignidade. E certamente não esperava o jeito que os olhos escuros de Mary pareciam avaliar sua alma e encontrá-la deficiente. A carroça é por aqui, William comandou. Temos uma viagem de 4 horas até o rancho. Confio que trouxeram apenas o que podem carregar. Trouxemos o que temos, Mary disse. Enquanto os homens carregavam os baús na parte de trás das 2 carroças, as irmãs compartilharam um olhar fugaz e aterrorizado. Elas conseguiram. Elas estavam em Montana, mas o perigo estava longe de acabar. A viagem para o rancho Blackwood foi um exercício de interrogatório constrangedor. Na primeira carroça, William dirigia com Mary ao lado dele, enquanto Thomas e Alice sentavam na parte de trás. Então, senhorita Smith, William disse, mantendo seus olhos na trilha. Boston é muito longe. Por que sair? Mary havia ensaiado isso. A cidade é lotada, Sr. Blackwood, e barulhenta. Eu queria espaço aberto. Eu queria ser útil. Você será útil aqui, William disse sem rodeios. A casa precisa ser administrada. Os homens precisam ser alimentados. E ele hesitou. Preciso de um herdeiro. Na parte de trás, Alice ofegou. Mary enrijeceu. Estou ciente dos deveres de uma esposa, Mary disse, sua voz caindo alguns graus. Mas espero o respeito devido a uma parceira, não a uma serva, e certamente não a uma égua reprodutora. William olhou para ela, surpreso com sua acidez. A maioria das mulheres teria corado ou permanecido em silêncio. Eu trato meus cavalos melhor do que a maioria dos homens trata suas esposas, senhorita Smith. Você estará segura. E isso é o que eu prometi. Segura? Mary repetiu a palavra com sabor amargo. Segurança é um luxo. Na segunda carroça, James estava tendo mais dificuldade com Elizabeth. Então, você lê livros? James perguntou, tentando ser charmoso. Eu li um livro uma vez. Era sobre uma baleia. Moby Dick, Elizabeth perguntou, sem levantar os olhos da paisagem. Não, apenas um peixe grande. Olhe, senhorita Turner, eu não sou do tipo que lê. Eu sou do tipo que faz. E o que você faz, Sr. Blackwood? Além de seguir as ordens de seu irmão, James riu um latido seco. Ai, você tem garras. Eu gosto disso. Eu amanso cavalos. Eu aposto um pouco. Eu bebo uísque e tento evitar que este rancho vá à falência. Eu estava com a impressão de que o rancho era próspero. Elizabeth disse, sua mente financeira instantaneamente alerta. É sim, James mentiu suavemente, mas exige trabalho. Atrás deles, Henry e Sarah estavam sentados em um silêncio confortável.
Sarah observou a maneira como Henry manejou as mãos gentis e firmes do Hor. Eu sei atirar, Sarah disse de repente. Henry olhou para ela assustado. Perdão? Eu sei atirar, ela repetiu. E cavalgar. Não quero ficar presa na cozinha o dia todo. Quero ajudar com o rebanho. Henry sorriu uma expressão lenta e genuína que enrugou seus olhos. Bem, senhorita Jones, você pode ser a primeira mulher neste território a pedir uma cela em vez de um fogão. Acho que podemos encontrar um cavalo para você. Quando o rancho surgiu à vista, o sol estava se pondo, tingindo o vasto céu de Montana em tons de roxo e dourado. O rancho Blackwood era impressionante. Uma casa de toras de 2 andares, celeiros maciços e curral cheio de gado inquieto. Parecia uma fortaleza. Mary sentiu uma pontada de culpa misturada com alívio. Era um bom lugar, um lugar forte. Mas quando as carroças pararam na varanda da frente, um homem estava esperando por elas. Ele não era um peão de rancho. Ele usava uma estrela de lata no peito. O xerife Miller era um velho amigo dos Blackwood, mas seu rosto estava sombrio, limpa na garganta. Will, o xerife, assentiu. Xerife, Will disse, puxando os cavalos para parar. Problemas, talvez? O xerife fixou seus olhos, examinando as 4 mulheres nas carroças. Recebi um telegrama de Chicago. Parece que um homem chamado Thaddeus Thorne está oferecendo uma recompensa de 5.000 por 4 irmãs. Ladrãs, ele diz. Roubaram heranças de família e fugiram. O sangue escoou do rosto de Alice. Mary ficou perfeitamente imóvel, sua mão apertando a grade da carroça até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ladrãs? William perguntou, franzindo a testa. O que isso tem a ver conosco? Apenas passando a palavra, o xerife disse, cuspindo tabaco na poeira. 5.000 é muito dinheiro. Pessoas matam por menos. Apenas pensei que vocês, garotos, deveriam saber para ficar de olho em estranhos. William olhou para Mary. Não conhecemos nenhuma irmã, apenas estas 4 senhoras. Mary forçou-se a respirar. Ela olhou William nos olhos. Somos apenas viajantes cansadas, xerife. Não sabemos nada de ladrãs. O xerife inclinou o chapéu. Senhora, bem-vinda a Copper Creek. Enquanto o xerife partia lá a cavalo, William virou-se para Mary. 5.000 dólares. Isso é um resgate de rei. Sejam quem forem essas mulheres. É melhor que continuem correndo. Mary assentiu seu coração, martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Sim, ela sussurrou. Elas certamente deveriam. O casamento não foi um conto de fadas. Foi uma transação comercial conduzida na poeirenta sala de estar da casa do rancho Blackwood, presidida por um juiz de paz que cheirava levemente a gin e linimento para cavalos. Você aceita esta mulher? Eu aceito. Você aceita este homem? Eu aceito. 4 vezes. 4 assinaturas em um livro-razão, 4 anéis, simples alianças de ouro. William havia comprado na cidade, deslizaram em dedos trêmulos. No espaço de 20 minutos, as irmãs Davenport deixaram de existir legalmente. Elas eram agora Sr. Blackwood vezes 4. O jantar de casamento foi um porco assado que Henry havia abatido naquela manhã, servido com broa de milho e feijão. A conversa era forçada, o ar denso com a realização não dita de que o sol estava se pondo, e logo as portas dos quartos se fechariam. Thomas, jovem e nervoso, continuou olhando para Alice. Você gosta da comida, Sra. Blackwood? Ele perguntou. Alice pulou, quase derrubando seu garfo. Por favor, me chame de Alice, e sim, é farta. Eu fiz, Henry murmurou, olhando para seu prato. É delicioso, Sarah disse, estendendo a mão para tocar o antebraço de Henry. Ele congelou ao contato, então lentamente relaxou. Foi o único momento genuíno de calor na mesa. Mais tarde, naquela noite, a casa mergulhou em um silêncio pesado. No quarto principal, William estava junto à janela, olhando para a escuridão do rancho.
Mary sentou na beirada da grande cama coberta de colcha, suas mãos dobradas no colo. Ela estava aterrorizada, mas recusou-se a mostrar. Ela tinha uma faca escondida em sua liga. Se ele tentasse forçá-la, ela a usaria. William virou-se. Ele olhou para ela, então para a cama e finalmente para o pequeno catre que ele havia montado no canto. Eu sou um homem difícil, Mary, William disse sua voz baixa. Matei homens que me desafiaram. Eu exijo muito dos meus irmãos, mas não sou um selvagem. Mary olhou para cima, surpresa. Você está assustada, ele afirmou. Você está rígida como uma tábua. Não sei por que você veio aqui. Talvez você esteja fugindo da pobreza. Talvez um escândalo. Eu não me importo. Mas não aceitarei uma esposa que me olhe como se eu fosse um carrasco. Ele caminhou até o catre e sentou-se tirando suas botas. A cama grande é sua. Dormirei aqui até você estar pronta. Se isso levar uma semana, tudo bem. Se levar um ano, tudo bem. Mary sentiu um nó em seu peito se soltar, substituído por uma lágrima repentina e ardente. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça, ele grunhiu, deitando-se e virando as costas. Apenas esteja de pé às 5. Há vacas para ordenhar. Pelo corredor, James e Elizabeth estavam engajados em um tipo diferente de impasse. James havia entrado no quarto com uma garrafa de uísque e 2 copos usando seu sorriso característico. Ao feliz casal, ele havia dito, servindo uma bebida. Elizabeth havia pegado o copo, cheirou e o derramou no feto em vaso junto à janela. Não bebo bebidas alcoólicas, Sr. Blackwood, e não aprecio um marido que cheire a saloon. O sorriso de James vacilou. Você não é muito divertida, não é, Lizzie? Meu nome é Elizabeth, e eu não vim aqui para me divertir. Vim aqui para gerenciar uma casa. Notei que seu livro Razão na escrivaninha lá embaixo está aberto. Dei uma olhada. Você está sangrando dinheiro em custos de ração. James a encarou. Você olhou meus livros. Alguém tem que fazer. Sua aritmética é atroz. Ela cruzou os braços. Eu dormirei no lado esquerdo da cama. Você dormirá no direito. Se você me tocar sem convite, eu gritarei alto o suficiente para acordar os mortos. Boa noite, James. Ela soprou a vela. James ficou na escuridão, atordoado, humilhado e estranhamente intrigado. Nenhuma mulher jamais havia falado com ele daquele jeito. Ele deitou-se em seu lado da cama, bem acordado, imaginando no que exatamente ele havia se metido. Na manhã seguinte, a realidade da vida no rancho atingiu as irmãs como um golpe físico. O trabalho era infinito. Água tinha que ser transportada da bomba. Lenha tinha que ser cortada para o fogão. A poeira era um inimigo implacável que cobria cada superfície minutos depois de limpá-la. Mas o verdadeiro desafio era o segredo. Meio da manhã, enquanto os homens estavam no pasto, as 4 irmãs se reuniram no barracão de lavanderia. O barulho das tábuas de lavar e da água borbulhante mascarava seus sussurros. Thomas é doce. Alice sussurrou suas mãos rugindo do sabão mentira. Ele dormiu no chão. Ele me leu poesia até eu adormecer. Mas eu quase chamei Sarah. No café da manhã. Mordi minha língua tão forte que sangrou. Você tem que focar, Mary sibilou, esfregando uma camisa violentamente. William é perspicaz. Ele observa tudo. Ele notou que eu seguro minha xícara de chá do mesmo jeito que Elizabeth. Ele perguntou se aprendemos etiqueta na mesma escola. O que você disse? Sarah perguntou. Eu disse que todas as mulheres refinadas são ensinadas da mesma forma. Mary respondeu. Mas estamos andando na navalha. Verifiquei o perímetro. Sarah Nestor disse, sua voz diminuindo. Há uma crista a cerca de 1 milha ao norte. Boa visibilidade. Se Thorne enviar homens, é de lá que eles virão. Vou esconder um rifle no sótão do celeiro. Elizabeth ajustou seus óculos, olhando para suas mãos com bolhas. James está escondendo algo também.
As finanças do rancho estão piores do que ele disse. Ele deve dinheiro a um jogador na cidade chamado Silas Vane. Se James não puder pagar, Vane pode levar o gado ou a terra. Ótimo, Mary suspirou. Estamos fugindo de um cobrador de dívidas apenas para nos casarmos com outro. Temos que consertar isso. Se o rancho falhar, não temos onde nos esconder. Eu posso consertar os livros, Elizabeth disse confiante, mas James não me deixará perto deles. Então roube-os, Mary comandou. Precisamos que este rancho sobreviva. Somos Blackwoods agora. Protegemos esta terra como se fosse nossa, porque agora é. Julho trouxe uma onda de calor que assou o solo de Montana em cerâmica rachada. Os ânimos se acenderam tão facilmente quanto fósforos. Um mês de casamento, a dinâmica na casa havia mudado. Não eram mais duas facções em guerra. Era um ecossistema caótico em funcionamento. Sarah havia cessado toda a pretensão de ser uma dona de casa doméstica. Uma manhã, quando um novilho quebrou a perna em um barranco, Henry, limpa a garganta, havia saído a cavalo para atirá-lo. Sarah o seguiu. Quando ele lutou para levantar o animal para verificar a fratura, Sarah havia desmontado, arregaçado as mangas e alavancado o animal com uma habilidade que o chocou. Ela imobilizou a perna com um galho e tiras de sua anágua. Onde você aprendeu isso? Henry havia perguntado, limpando o suor de sua testa. Eu tinha um tio que era veterinário. Sarah mentiu. Era uma meia-verdade. O pai delas havia criado cavalos e Sarah havia passado sua infância nos estábulos, não na sala. Você é habilidosa, Henry disse, um raro elogio. Melhor que James, de qualquer forma. Daquele dia em diante, Sarah cavalgou com Henry. Os outros irmãos resmungaram sobre uma mulher no pasto, mas William o silenciou. Ela puxa seu peso. Isso é mais do que posso dizer por Thomas metade do tempo. Enquanto isso, dentro da casa, uma guerra estava sendo travada entre James e Elizabeth. James havia chegado em casa à tarde, causando de fumaça e perfume barato. Limpa da garganta. Ele encontrou Elizabeth sentada à mesa da cozinha, o livro-razão do rancho aberto diante dela. O que você pensa que está fazendo? James estalou, avançando para pegar o livro. Elizabeth bateu a mão na página. Estou te salvando da ruína, seu idiota. Você está pagando 20% de juros em um empréstimo de Silas Vane. Isso é roubo, não é da sua conta. É sim quando meu teto depende disso. Elizabeth levantou-se nariz a nariz com ele. Limpa-lhe a garganta. Eu renegociei o contrato de ração com um moleiro hoje. Economizei $40 por mês. Esse dinheiro vai para a vaidade. Podemos quitar o principal em 6 meses se você parar de jogar. James a encarou, seu peito arfando. Ele estava bravo, sim, mas também estava profundamente envergonhado. Ele esperava uma flor delicada que pudesse ignorar. Em vez disso, ele havia se casado com uma mulher que era mais inteligente que ele. Por quê? James perguntou baixinho. Por que você se importa? Porque eu não fujo. Elizabeth disse, sua voz suavizando. E eu não deixo minha família falhar. James olhou para ela por um longo momento. Então ele enfiou a mão no bolso e tirou um baralho de cartas. Ele as jogou no fogão a lenha. Você cuida do dinheiro, Lizzie. Eu cuido das vacas. Era uma trégua e talvez o início do respeito, mas a paz era frágil. Na terça-feira seguinte, William levou Mary para a cidade para buscar suprimentos. Era um teste. Ele queria ver como ela agia em público. Eles caminharam pela passarela, William acenando com o chapéu para vizinhos, Mary agarrando seu braço. Ela sentiu olhos sobre ela em toda parte. Todo estranho parecia um dos capangas de Thorne. Você está tremendo, William murmurou enquanto eles entravam na loja geral. Estou com frio, ela mentiu. Estava 80 da Dagaro. William não a pressionou. Ele moveu-se para o balcão para pedir farinha. Limpa a garganta. Mary vagou até a parede de postes onde avisos estavam pregados. Seu coração parou. Seu meio enterrado sob um anúncio de leilão de gado era um cartaz de procurados. Era um esboço, grosseiro mas reconhecível.
4 mulheres. A legenda dizia: aviso às irmãs Davenport, procuradas por grande furto e fraude. Recompensa 5.000 direitos. Contato T. Thor. Chicago. Mary estendeu a mão tremendo e rasgou o cartaz. Ela enfiou-o em sua reticule assim que William se virou. O que foi aquilo? Ele perguntou. Nada. Ela ofegou. Apenas uma receita de torta de maçã. Os olhos de William se estreitaram. Ele sabia que ela estava mentindo. Ele havia visto o cabeçalho de procurados, mas não disse nada. Ele pagou pela farinha, a conduziu para a carroça e os levou para fora da cidade em silêncio. Naquela noite, a tensão à mesa de jantar era palpável. William estava pensativo. Mary estava pálida. De repente, houve uma batida na pesada porta de carvalho. Os irmãos trocaram olhares. Ninguém visitava depois do anoitecer por aqui. William levantou-se, pegando o rifle Winchester de cima da lareira. Fiquem aqui, ele ordenou às mulheres. Ele abriu a porta. De pé na varanda estava um homem em um terno preto elegante, um chapéu coco e sapatos polidos que não tinham nada a ver com a sujeira de Montana. Ele tinha um fino bigode encerado e olhos como de um réptil. Boa noite, o estranho disse, sua voz untuosa e suave. Meu nome é Silas Vane. Acredito que seu irmão James me conhece. James levantou-se, seu rosto perdendo a cor. Vane, eu te disse que teria o pagamento na semana que vem. Oh, não estou aqui pelo dinheiro, Jimmy. Vane sorriu entrando na sala sem ser convidado. Seus olhos varreram a mesa de jantar, demorando-se nas mulheres. Estou aqui porque recebi um telegrama interessante de um associado em Chicago, um senhor Thorne. A sala ficou mortalmente silenciosa. Alice soltou um pequeno guincho de terror. Sr. Thorne está procurando por alguns bens fugitivos. Vane continuou, andando lentamente ao redor da mesa. Ele parou atrás de Sarah, colocando uma mão em sua cadeira. A mão de Henry deslizou para a faca de estaca em seu prato. Tire sua mão da cadeira dela. Henry rosnou. Vane levantou as mãos em falsa rendição. Calma, cowboy. Estou apenas conversando. Você vê, Thorne descreve estas mulheres como espirituosas, cultas e impressionantemente bonitas, muito parecido com as novas noivas do rancho Blackwood. William engatilhou o rifle. O som era ensurdecedor no quarto silencioso. Saia, William disse. Estou indo, Fine disse, recuando em direção à porta. Mas 5.000 dólares é muito dinheiro. Blackwood. Suficiente para pagar as dívidas de seu irmão e ainda mais. Voltarei e da próxima vez trarei o xerife. Vane inclinou seu chapéu e desapareceu na noite. Assim que a porta foi trancada, William virou-se para as mulheres. O cano da arma estava abaixado, mas seus olhos estavam em chamas. Quem são vocês? William rugiu. E não ouse mentir para mim novamente. Limpa na garganta. Mary levantou-se. Ela olhou para suas irmãs. Sarah estava pronta para lutar. Elizabeth estava calculando. Alice estava chorando. Nosso nome é Davenport, Mary disse, sua voz firme. E não roubamos nada. Fugimos porque nosso pai nos vendeu para aquele monstro para pagar uma dívida. Se voltarmos, estaremos mortas. Ela olhou para William, seus olhos suplicando pela primeira vez. Nós mentimos para você. Eu lamento por isso. Mas não somos ladrãs. Somos apenas mulheres que querem viver. O silêncio pairava pesado na sala. Os irmãos olharam para suas esposas, estranhas, mentirosas, fugitivas. James olhou para Elizabeth. Ele pensou em como ela havia salvo o livro Razão. Henry olhou para Sarah. Ele pensou em como ela havia imobilizado a perna do bezerro. Thomas olhou para Alice. Ele pensou na poesia. William olhou para Mary. Ele viu o terror que ela havia escondido por semanas. Ele viu a força que levou para ficar ali e confessar. Eles virão por vocês. William disse sua voz rouca. Se bem souber, Thorne já está em um trem. Sabemos, Mary disse. Partiremos. Faremos as malas esta noite. E não. William a interrompeu.
Ele olhou para seus irmãos. James, quanto você deve a Vane? Limpa a garganta, 2.000, James sussurrou. Então Vane tem um motivo para entregá-las, William disse. Ele virou-se de volta para Mary. Vocês são Blackwoods agora. Vocês assinaram o papel. Vocês usam os anéis. Ele caminhou até a janela, olhando para a escuridão onde Vane havia desaparecido. Ninguém tira nada do rancho Blackwood. William declarou. Nem gado, nem cavalos, e com certeza não nossas esposas. Ele virou-se de volta para o quarto. Henry furou as janelas. James, verifique a munição. Senhoras, parem de chorar. Se vocês vão ser Blackwoods, precisam aprender a atirar. Os próximos 3 dias no rancho Blackwood foram um borrão de óleo de aço e pólvora. A rotina doméstica de lavar e cozinhar foi abandonada. A casa não era mais um lar, era uma fortificação. William havia dado a ordem. Se você não sabe atirar, você não pode ficar. No curral, o sol da manhã batia em Mary enquanto ela lutava com o peso de um pesado rifle de repetição Winchester. Seu ombro estava machucado azul e roxo do recuo, mas ela recusou-se a parar. Você está recuando, William disse, sua voz severa, mas não rude. Ele estava atrás dela, seu peito pressionando levemente contra as costas dela, suas mãos guiando as dela na madeira e no aço. Você está antecipando o coice. Não lute contra a arma, Mary. Deixe-a se tornar parte de seu braço. É pesado. Mary resmungou, limpando o cabelo do rosto. E eu odeio. Você não precisa amar, William murmurou, sua respiração quente contra o ouvido dela. Você só tem que confiar nele e confiar em mim. Ele ajustou a postura dela, suas grandes mãos demorando em sua cintura um momento mais do que o necessário. Pela primeira vez, Mary não se afastou. Ela se inclinou nele, tirando força de seu corpo sólido. Respire para fora, William comandou. Aperte, não puxe. Crack! A garrafa no poste da cerca a 50 jardas de distância explodiu em cacos de vidro âmbar. Mary abaixou o rifle respirando pesadamente. Ela olhou para William. Seus olhos eram escuros intensos e cheios de um orgulho ardente que a fez fraquejar. Bom, ele disse, sua voz rouca. Novamente. Na varanda, um tipo diferente de lição estava acontecendo. James havia montado uma fileira de latas para Elizabeth. É física simples, Lizzie, James disse, carregando um revólver de 6 tiros. Velocidade, trajetória, impacto. Você ama matemática, certo? Elizabeth ajustou seus óculos, olhando para o revólver com desdém. Prefiro matemática teórica, James, não balística projetada para perfurar órgãos. Pense na lata como minha dívida de vender vaidade. James sorriu, colocando a arma na mão dela. E a bala é seu corte orçamentário. Elimine a dívida. Elizabeth esboçou um pequeno sorriso. Ela levantou a arma, seu braço tremendo ligeiramente. Ela fechou um olho, calculou a distância e atirou. A bala passou zunindo pela lata, errando por centímetros. Muita cálculo, James disse, aproximando-se. Ele envolveu a mão em torno da dela. Pare de pensar. Sinta isso. É uma extensão da sua vontade. Você quer que aquela lata se vá. Faça-a ir embora. Eles estavam juntos. O cheiro de fumaça de arma misturando-se com seu sabonete de lavanda. James olhou para o perfil dela, o nariz afiado, a mandíbula determinada. Ele percebeu com um sobressalto que não apenas admirava a inteligência dela. Ele estava se apaixonando desesperadamente por seu fogo. Tente novamente, ele sussurrou. Eu te peguei. No celeiro, a dinâmica era invertida. Henry não estava ensinando Sarah. Eles estavam treinando juntos. Sarah era uma atiradora nata, suas mãos firmes adequadas para o rifle. Mas Henry estava ensinando a ela defesa em espaços apertados. Ele entregou a ela uma faca de caça. Se eles entrarem, Henry disse, sua voz baixa e retumbante. A arma é inútil. Você precisa ser rápida. Sarah agarrou o cabo. Não tenho medo de sangue, Henry. Eu dei à luz inimigos e abati galinhas. Isto é diferente, Henry disse,
olhando para ela com uma expressão de dor. Estes são homens, homens maus, se eles te tocarem. Ele se calou, suas mãos cerrando-se em punhos. Sarah deu um passo à frente, largando a faca e pegando o rosto dele em suas mãos. O gigante tímido congelou. Eles não vão me tocar, ela disse ferozmente. Porque eu tenho você. Você é o homem mais forte que já conheci, Henry Blackwood. Henry fez um som como um urso ferido e a puxou para um abraço esmagador. Ele a beijou, então um beijo desajeitado e desesperado que tinha gosto de medo e esperança. Foi a primeira vez que eles se beijaram. Quando eles se separaram, Henry parecia pronto para partir uma montanha ao meio por ela. Não os deixarei chegar perto de você, ele jurou. Pela noite do terceiro dia, o humor na casa havia mudado de pânico para uma sombria determinação. O jantar foi comido com rifles apoiados na mesa. Mas o silêncio não era mais constrangedor. Era o silêncio companheiro de uma unidade. Naquela noite, as portas dos quartos não se fecharam para separar estranhos. No quarto principal, William limpa a garganta, observou Mary escovando seu cabelo. O catre no canto havia sido guardado. Thorne estará aqui amanhã, William disse, sentando na beirada da cama. Vane teria telegrafado imediatamente. O trem de Chicago leva 3 dias. Eu sei, Mary disse. Ela largou a escova e virou-se para ele. Ela usava uma camisola de algodão branca. Seus cabelos escuros caindo em cascata pelas costas. Ela parecia uma rainha. Se isso der errado, William começou. Tenho um cavalo selado no North Canyon. Você e suas irmãs podem... Não. Mary o interrompeu. Ela caminhou até a cama e ficou entre os joelhos dele. Nós fugimos de Boston. Nós fugimos de Chicago. Eu terminei de correr, William. Eu sou uma Blackwood. Ela estendeu a mão e desabotoou a camisa dele. A respiração de William engasgou. Ele estendeu a mão, segurando o rosto dela com mãos que tinham calos grossos, o suficiente para parar um espinho. Ainda assim a tocou com uma ternura reverente. Mary, ele sussurrou. Ela o beijou. Não foi um beijo hesitante, foi uma reivindicação. Ela estava reivindicando ele e esta vida e esta luta. William a puxou para a colcha e a guerra lá fora deixou de existir. Havia apenas o calor desesperado e consumidor de 2 pessoas que haviam encontrado seu par na beira do mundo. Em cada quarto da casa do rancho, os irmãos Blackwood e as irmãs Davenport encontraram consolo um no outro. Eles amaram com a ferocidade de pessoas que sabiam que o sol poderia não nascer para eles novamente. O sol da manhã surgiu vermelho sangue sobre os picos de Montana. O ar estava parado, os pássaros silenciosos. William estava na varanda, uma xícara de café preto em sua mão. Seu Winchester estava encostado na grade. Dentro, as mulheres já estavam acordadas, derretendo chumbo para fundir balas extras. Poeira! James gritou do telhado onde ele estava sentado com um telescópio. 5 milhas de distância. Muito dela. William jogou os restos de seu café na terra. Preparem-se. 1 hora depois, a cavalaria chegou. Não era um buquê. Era um pequeno exército. 12 cavaleiros pesadamente armados, com rifles de repetição e armas de porte, flanqueavam uma carruagem preta. Liderando-os estava Silas Vane, parecendo presunçoso em uma égua castanha. Os cavaleiros se espalharam em semicírculo ao redor da casa do rancho, ficando fora do alcance fácil de rifles. A porta da carruagem abriu e Thaddeus Thorne saiu. Thorne era um homem que parecia nunca ter suado um dia em sua vida. Ele usava um terno cinza sob medida, uma gravata de seda e segurava uma bengala com ponta de prata. Ele olhou para a casa rústica do rancho com um desdém de nojo aristocrático. Sr. Blackwood, presumo, Thorne chamou sua voz, projetando com a facilidade de um advogado de tribunal. William desceu da varanda, caminhando 20 passos para o quintal. Ele parou, seus polegares enganchados em seu cinto de arma. Você está invadindo, Thorne. Estou meramente recuperando propriedade roubada. Thorne sorriu.
embora seus olhos fossem frios como gelo. Acredito que você está abrigando 4 fugitivas. As irmãs Davenport, ladrãs, mentirosas e, tecnicamente, minha propriedade por causa das dívidas de seu pai. Não conheço nenhuma Davenport, William disse calmamente. Apenas Sra. Mary Blackwood, Sra. Elizabeth Blackwood, Sra. Sarah Blackwood, me chama Sra. Alice Blackwood. O sorriso de Thorne desapareceu. Casamento com uma ladrã não absolve o crime, senhor. Tenho um mandado federal aqui e tenho 12 homens que são pagos muito bem para executá-lo. Tenho 3 irmãos, William contou, e muita terra aberta para enterrar pessoas. Thorne suspirou, verificando seu relógio de bolso. Que tedioso. Eu lhe ofereço um acordo, Sr. Blackwood. Entregue-lhe as mulheres. Eu lhe deixarei $5.000 pelo seu problema. Você pode comprar novas esposas, melhores. Dentro da casa, espiando pelas frestas das venezianas, Mary sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela agarrou seu rifle. Vá para o inferno, William disse. Thorne assentiu para Vane. Queime limpa a garganta, isso. O caos irrompeu instantaneamente. Thorne mergulhou atrás da carruagem enquanto seus pistoleiros contratados abriam fogo. O ar se encheu com o rugido ensurdecedor de tiros. Balas mastigaram a terra ao redor dos pés de William, enquanto ele corria de volta para a varanda, atirando seu revólver por cima do ombro. Abaixem-se! William rugiu, mergulhando pela porta da frente enquanto estilhaços de madeira explodiam ao redor do batente. Dentro a casa tornou-se uma máquina de guerra. James, pegue a janela leste. William latiu. Henry, a porta dos fundos. Thomas, suba com Alice. Mary já estava na janela da cozinha, o Winchester repousando no parapeito. Ela viu um homem correndo em direção ao bebedouro. Ela lembrou da voz de William. Respire, aperte. Ela atirou. O homem girou e caiu. Ela não se sentiu mal. Ela sentiu uma fria e dura resolução. Belo tiro, Sr. Blackwood, James gritou, recarregando seus Colts. Mas os homens de Thor eram profissionais. Eles não apenas atacaram, eles suprimiram a casa com fogo pesado enquanto outros se moviam para flanquear. Estão cercando o celeiro, Sarah gritou da sala de jantar. Os cavalos estão lá dentro. Eu cuido disso, Henry gritou. Ele chutou a porta dos fundos para abrir. Henry, não! Sarah chorou, mas ele já havia partido, correndo pelo terreno aberto em direção ao celeiro, balas levantando poeira ao redor de suas botas. Cubram-no! William ordenou. Os irmãos e esposas desencadearam uma saraivada de chumbo, forçando os homens de Thor a se abaixarem. Henry conseguiu chegar ao celeiro, fechando as pesadas portas atrás dele. Mas Silas Vane estava esperando por isso. Ele estava posicionado em uma crista com vista para o celeiro. Ele acendeu um trapo enfiado em uma garrafa de querosene. Fumem eles para fora. Vane riu, atirando o coquetel Molotov. A garrafa espatifou-se contra o telhado seco do celeiro. Wush! Em segundos, o sótão cheio de feno era um inferno. O celeiro está pegando fogo! Alice guinchou do patamar de cima. Dentro do celeiro, Henry estava lutando contra o pânico. Os cavalos estavam gritando, chutando suas baias. Fumaça estava enchendo o ar rapidamente. Ele não conseguia abrir as portas principais. Os homens de Thorne tinham a saída dominada. Henry! A voz de Sarah gritou da casa. Ela não pensou. Ela não esperou por ordens. Sarah pegou uma espingarda de alavanca e correu pela porta dos fundos. Sarah, volte! William gritou, mas ele não podia deixar seu posto na janela da frente. Sarah correu pelo corredor. Uma bala raspou seu braço, rasgando o tecido de seu vestido. Mas ela não parou. Ela alcançou a porta lateral do celeiro e a chutou para dentro. Dentro, o calor era intenso. Henry estava tentando vendar um garanhão aterrorizado. Tire-os! Sarah tossiu, pegando uma corda de guia. É suicídio sair lá fora, Henry gritou sobre o rugido do fogo.
É morte ficar aqui? Sarah retrucou. Montem, vamos arrombar. Sarah se jogou em uma égua urso-costas. Henry montou o garanhão. Ele chutou as portas do celeiro para abrir, como demônios emergindo do inferno. Henry e Sarah irromperam pelas portas em chamas a cavalo. A súbita visão de destroços em chamas e cavalos investindo assustou os homens de Thorne. Limpa a garganta. Sarah levantou sua espingarda, atirando com uma mão enquanto cavalgava. Bum! Bum! 2 homens caíram. Para a casa! Henry rugiu, protegendo o corpo de Sarah com seu próprio cavalo. Eles galoparam pelo quintal, saltando dos cavalos para a varanda assim que o telhado do celeiro desabou em uma chuva de faíscas. Eles rolaram para dentro da casa tossindo e enegrecidos com fuligem. Você foi atingida? Henry exigiu freneticamente, verificando Sarah. Apenas um arranhão, ela ofegou seus olhos arregalados. Salvamos os cavalos, a maioria deles. Você é uma maníaca, Henry disse beijando a testa dela. Uma bela maníaca. Mas a vitória foi de curta duração. Estão trazendo a carruagem. James gritou. A carruagem de Thorne estava recuando em direção à casa. A parte de trás abriu e 2 homens rolaram algo pesado e de ferro. É isso? Thomas apertou os olhos. Uma metralhadora Gatling? William sussurrou, seu rosto pálido. Onde diabos ele conseguiu uma metralhadora Gatling? Dinheiro compra tudo, Elizabeth disse sombriamente. A manivela da metralhadora começou a girar. Abaixem-se todos! Rastejos! William gritou. O som era como uma tela rasgando. Centenas de projéteis rasgaram as paredes de toras da casa do rancho. Pratos se estilhaçaram, móveis se despedaçaram e o ar se encheu de serragem e destruição. Eles estavam presos. Eles não conseguiam levantar a cabeça para revidar. Não podemos aguentar isso, James gritou sobre o barulho. Eles transformarão a casa em queijo suíço. Precisamos flanquear aquela arma, William disse, olhando para seus irmãos. Alguém tem que sair por trás e contornar a crista. Eu vou, James disse. Não, Elizabeth disse, agarrando seu braço. Você nunca conseguirá subir a crista a tempo. Mas eu sei como pará-los. Ela apontou para a porta do porão no chão. O porão de raiz. Tem um túnel de ventilação que sai perto do poço. É pequeno. Um homem não cabe. Eu consigo, Alice sussurrou. Todos olharam para a irmã mais nova. Ela estava tremendo, segurando uma pequena pistola Derringer. Alice, não, Thomas disse horrorizado. Eu consigo caber, Alice insistiu, sua voz ganhando força. Eu consigo rastejar pelo túnel. Se eu chegar ao poço, posso atirar no homem que está girando a arma. É muito perigoso, William disse. Todos nós vamos morrer aqui em 5 minutos, Alice chorou. Deixe-me fazer isso. A metralhadora Gatling parou para recarregar. O silêncio era ensurdecedor. Vá, Mary disse, olhando para sua irmã mais nova. Vá agora. Thomas abraçou Alice com lágrimas nos olhos. Seja corajosa, meu amor. Alice escorregou para o porão escuro. O resto deles esperou, corações batendo enquanto o som da manivela começava novamente. A escuridão do túnel do porão de raiz era sufocante. Alice rastejou sobre seus cotovelos e joelhos, a terra úmida raspando sua pele em carne viva. Cheirava a batatas podres e argila molhada. Acima dela, o baque abafado, o baque-baque da metralhadora Gatling vibrava através do solo, sacudindo poeira em seus olhos. Ela queria parar. Ela queria se encolher em uma bola e chorar. Ela era apenas uma garota que gostava de poesia. Ela não era uma soldado. Seja corajosa, meu amor. A voz de Thomas ecoou em sua mente. Alice cerrou os dentes. Ela não era mais apenas uma garota. Ela era uma Blackwood. Ela alcançou o fim do túnel, uma grade de madeira escondida por ervas daninhas altas perto do antigo poço de pedra. Ela a empurrou para cima, polegada por polegada. O ar fresco atingiu seu rosto, picando com o cheiro de pólvora.
Ela espiou pela grama. A metralhadora Gatling estava a apenas 20 pés de distância, montada em seu tripé. O atirador era um homem corpulento, rindo enquanto girava a manivela, destruindo a frente de sua casa. Thaddeus Thorne estava perto dele, observando com alegria. Alice se puxou para fora do buraco. Ela se levantou. Ela parecia pequena contra o caos da batalha. Seu vestido rasgado, seu rosto sujo de terra. Ela levantou a pequena Derringer com um cabo de pérola. Só tinha 2 tiros. Ela não podia errar. Ei! Ela gritou. O atirador parou de girar. Ele se virou, surpreso ao ver uma mulher sozinha de pé, a céu aberto. Thorne girou, seus olhos arregalando-se. Você! Thorne zombou. A pequena poetisa. Deixe minha família em paz. Alice disse, sua voz tremendo mais alta. O atirador estendeu a mão para sua arma de porte. Alice atirou. A pequena arma latiu. A bala não atingiu o coração do atirador. Atingiu seu ombro. Mas o choque o fez tropeçar para trás, caindo sobre a caixa de munição. Ele caiu com força, derrubando a metralhadora Gatling de seu tripé. O pesado cano bateu na terra, emperrando o mecanismo. O silêncio caiu sobre o campo de batalha. Dentro da casa esfarrapada, William ouviu a arma parar. Ele ouviu o grito de Alice. Agora! William rugiu. A porta da frente foi chutada para abrir. William, James, Henry e Thomas saíram, rifles erguidos, gritando como banshees. Atrás deles vieram Mary, Elizabeth e Sarah, fornecendo fogo de cobertura das janelas. A maré virou instantaneamente. Os pistoleiros contratados de Thornes, vendo sua arma pesada caída, e uma onda de rancheiros furiosos de Montana os atacando, perderam a coragem. Recuar! Um deles gritou, esporeando seu cavalo. James correu em direção à crista onde Silas Vane estava tentando recarregar seu rifle. Vane viu James chegando e se atrapalhou com seus cartuchos. Vane! James gritou, saltando sobre um tronco caído. Vane levantou seu rifle, mas James foi mais rápido. Ele tacleou o jogador e eles rolaram na poeira, punhos voando. Vane era briguento, mas James estava lutando por sua vida e sua esposa. Ele acertou um gancho de direita sólido na mandíbula de Vane, nocauteando-o. James levantou-se ofegante, cuspindo sangue. Ele olhou para o homem que havia mantido sua dívida. Conta fechada. Ele rosnou. Enquanto isso, perto do poço, Thorne havia agarrado Alice. Ele tinha o braço dela torcido atrás das costas, usando-a como escudo humano, enquanto William se aproximava. Fique para trás, Thorne guinchou, pressionando uma faca na garganta de Alice. Vou cortá-la, eu juro que vou. William congelou. Thomas, vindo ao lado dele, levantou seu rifle, mas não conseguiu um tiro claro. Você perdeu Thorne, William disse, sua voz mortalmente calma. Seus homens estão correndo. Vane está caído. Solte-a. Não vou sair de mãos vazias. Thorne cuspiu. Ela vale 5.000. Mary saiu para a varanda. Ela segurou o Winchester. Ela olhou para Thorne, então para Alice, seus olhos se encontraram. Alice assentiu imperceptivelmente. Alice pisou com força no peito do pé de Thorne com seu calcanhar. No mesmo momento, ela jogou a cabeça para trás, batendo-a no nariz dele. Thorne uivou de dor, seu aperto afrouxando por apenas 1 segundo. Alice caiu no chão. Bang! O tiro de Mary foi certeiro. A bala atingiu a terra bem entre os pés de Thorne, espalhando cascalho em suas pernas. Ele recuou, assustado. Antes que ele pudesse se recuperar, William estava sobre ele, limpa a garganta. Ele não usou uma arma. Ele usou seus punhos. Um soco no estômago dobrou Thorne. 1 segundo na mandíbula o fez cair na lama. Thorne tentou rastejar em direção à sua bengala, mas uma bota bateu em sua mão. Era Elizabeth. Ela estava sobre ele, segurando o pesado revólver de James. O juro sobre sua crueldade se acumulou, Sr. Thorne. Elizabeth disse friamente. E hoje é dia de pagamento. Thorne olhou para o círculo de irmãos e irmãs ao seu redor.
Ele não viu medo. Ele viu apenas uma parede de ferro. O xerife Miller está a caminho, William disse, olhando para o homem espancado. Deixaremos que ele decida se um enforcamento está em ordem. Ou talvez nós apenas o arrastemos até a linha do território e deixemos os lobos o pegarem. Thorne desabou derrotado. 3 meses depois, a primeira neve do inverno cobriu o rancho Blackwood em um silêncio branco. A casa havia sido reparada. As toras eram novas, as janelas substituídas por vidro mais grosso. O celeiro estava meio reconstruído, a estrutura erguendo-se forte contra o céu cinzento. Dentro o fogo rugia na lareira. O cheiro de peru assado e sálvia encheu o ar. Era ação de graças. A longa mesa estava posta para 8, mas não havia silêncio desta vez. Havia risadas. James estava recontando a história da luta pela 10ª vez, exagerando o tamanho de Vane a cada vez. Elizabeth sentou-se ao lado dele, balançando a cabeça, mas sua mão repousava carinhosamente em seu joelho. Ela estava grávida, apenas mostrando. O livro Razão na mesa estava fechado. O rancho estava no preto pela primeira vez em uma década. Henry e Sarah estavam discutindo de forma divertida sobre os cavalos. Sarah havia iniciado um programa de criação e seus Mustangs Blackwood já estavam se tornando famosos no condado. Henry olhou para ela com uma reverência que não havia desvanecido. Thomas e Alice sentaram junto ao fogo. Thomas estava lendo um poema que ele havia escrito, não de um livro, mas suas próprias palavras. Era sobre uma garota que rastejou através da escuridão para salvar a luz. Alice ouviu, sua cabeça em seu ombro. As cicatrizes em suas mãos, desvanecendo, mas nunca esquecidas. Mas nunca. William estava na cabeceira da mesa, esculpindo o pássaro. Mary estava ao lado dele. Ela parecia diferente agora. Seu vestido de cidade havia sumido, substituído por lã e brim práticos. Seu cabelo estava mais solto. Ela parecia uma mulher que pertencia à terra. Um brinde, William disse, levantando seu copo. A sala ficou quieta. Ao anúncio, William disse um brilho em seu olho. O melhor investimento maldito que já fiz. As irmãs, Mary corrigiu, levantando seu próprio copo, que encomendaram maridos e conseguiram uma milícia. Aos Blackwoods, James gritou. A família, Alice sussurrou. Eles beberam. Fora o vento uivava, mas não importava. As paredes eram grossas, o fogo estava quente e os 4 casais estavam em casa. Eles haviam sobrevivido à mentira, à dívida e às balas. Eles haviam encontrado algo mais raro que ouro nas colinas de Montana. Eles haviam encontrado um amor pelo qual valia a pena morrer. E essa, meus amigos, é a lenda dos irmãos Blackwood e das irmãs Davenport. De um anúncio desesperado de noiva por correspondência ou a um tiroteio com uma metralhadora Gatling, eles provaram que às vezes os maiores riscos rendem as maiores recompensas. Eles não apenas construíram um rancho. Eles construíram uma dinastia forjada no fogo e selada com um anel. Isso faz você se perguntar quantos outros povoados tranquilos no Velho Oeste estavam escondendo segredos tão explosivos quanto este. Espero que tenham gostado desta jornada pela fronteira selvagem, romântica e perigosa. Se esta história te deixou na beira do seu assento, por favor, me faça um grande favor. Esmague aquele botão de curtir para nos ajudar a vencer o algoritmo e compartilhe este vídeo com um amigo que ama um bom drama de faroeste. E se você ainda não o fez, inscreva-se e ative a notificação do sino. Temos uma nova história chegando na próxima semana sobre um garimpeiro que encontrou uma pepita do tamanho de um punho apenas para perceber que estava amaldiçoada. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e lembre-se, no Oeste, nunca pergunte a uma mulher sobre seu passado, a menos que você esteja pronto para lutar por seu futuro. Vemos